Tanjiro recebeu a sua última espada, a lâmina suprema e mais poderosa. Mas essa também é a primeira lâmina. E vamos entender isso agora. Essa katana é supostamente a espada mais poderosa de todas, e ela recebeu a mesma empunhadura do Rengoku. Sua nova katana foi feita de um material especial, um chamado aço mais resistente. A katana, na verdade, é feita de um material desconhecido, um aço tão duro e tão resistente que os ferreiros dessa era desconhecem e jamais conseguiriam forjar algo igual. As katanas feitas na era do Tanjiro são muito mais fracas e se quebram com facilidade. É claro que, comparadas às espadas normais, elas são super resistentes e fortes, mas para lutar contra luas superiores, elas se quebram facilmente. Portanto, é necessário uma técnica de forja e um material diferente. Isso foi obtido de alguma forma na era Sengoku, e eles conseguiram fazer uma espada tão forte que ela durou até os dias atuais. E na nova lâmina do Tanjiro está escrito Metsu, que significa aniquilar ou destruir. Essa lâmina foi encontrada dentro do boneco de treinamentos. E veja que o jovem ferreiro não queria deixar com que o boneco se quebrasse. Na verdade, ele tinha medo que o boneco quebrasse e ele não pudesse reconstruir, porque aquele boneco foi passado de geração em geração na sua família. E ele ainda era muito jovem para trabalhar com algo tão complexo. Portanto, ele protegeu a chave do boneco. A chave é usada para dar uma espécie de corda. E depois que é dado corda, o boneco começa a lutar contra o seu oponente. Sendo assim, ele foi feito para treinamentos. E apesar de ter vindo da era Sengoku, ele foi modificado várias vezes, para ficar cada vez mais eficaz nos combates e cada vez mais eficaz no treinamento. Acontece que tantos espadachins treinaram com esse boneco, que ele ficou extremamente fraco e danificado, além da velhice das suas peças e o dano natural causado pelo tempo. Até que ele chegou em uma linhagem de ferreiros que tinha apenas uma criança muito jovem, que ainda não era capaz de lidar com algo tão complexo quanto esse boneco. Portanto, o pequeno ferreiro queria protegê-lo por tudo, e não queria deixar com que o Tokito lutasse contra ele. Mas depois de muita insistência, ele acabou abrindo mão e deixou com que o Tokito destruísse o boneco. O Tokito não conseguiu derrotá-lo. Na verdade, ele perdeu o interesse em lutar e treinar contra esse boneco. E no processo, o Tokito perdeu a sua espada e acabou levando uma das katanas que estavam na mão desse boneco de treinamentos. Essas katanas que ele usa são katanas normais, que os outros pilares também usam. Portanto, nada mudou para o Tokito. Mas o que acontece a seguir é um verdadeiro plot twist. Porque o jovem ferreiro gostou tanto do Tanjiro que decidiu se tornar o seu treinador e colocou o boneco com todas as suas habilidades contra o Tanjiro. Veja que o boneco está enfraquecido, sem um dos seus 6 braços, com algumas partes do corpo quebradas, e dessa forma podemos supor que ele está enfraquecido. Mesmo assim, ele deu muito trabalho para o Tanjiro, e o Tanjiro quase não conseguiu derrotar o boneco. Quando ele finalmente conseguiu superar os seus limites, ele finalmente derrotou o boneco e o quebrou. Algo que o jovem ferreiro temia, mas na verdade era exatamente isso que precisava acontecer. O boneco foi feito para quebrar. O objetivo era que alguém algum dia fosse tão forte e tivesse um golpe tão poderoso que quebrasse o boneco. É claro que quem conseguisse derrotar essa marionete teria o mérito de ganhar a katana. Agora imagine o quão poderoso deveria ser um caçador para destruir esse boneco no seu auge, com os seus 6 braços e sem as suas peças estarem envelhecidas. O Tanjiro deu sorte e conseguiu revelar de dentro do boneco aquela lâmina lendária. A katana se revelaria para quem conseguisse derrotar a marionete. E foi exatamente isso que o Tanjiro fez. Mesmo sendo por sorte, ele obteve uma lâmina lendária e extremamente poderosa. Essa katana é feita de um metal raro, que é extremamente resistente. Mas o Tanjiro não ficou com a katana. Pelo menos não com ela enferrujada. Ela foi tratada, esmerilhada e os ferreiros limparam e afiaram e colocaram a empunhadura do Rengoku. Isso porque a empunhadura do Rengoku sobrou após a sua morte. E o Tanjiro foi uma das pessoas mais próximas dele e que esteve junto com ele nos seus últimos momentos. Por isso também ele ganhou essa empunhadura. Essa katana foi feita para destruir todos os Onis que existem. Ela é da era Sengoku, há muitos séculos atrás, e é muito importante se lembrar disso, porque isso faz toda a diferença. Mas isso não responde à pergunta de quem era essa katana. Afinal, o Tanjiro está herdando a katana de alguém. Mas de quem ela era? A quem pertencia uma katana tão poderosa e como ela foi feita? O seu aço se manteve intacto esse tempo todo. E ela está melhor do que qualquer outra lâmina da mesma idade que ela. Com o tempo, a lâmina das espadas tende a perder o seu fio, enferrujar e até se deteriorar. Mas essa lâmina, apesar de estar coberta de ferrugem, não se gastou. Ela tem marcas dos antigos combates, mas ela está melhor do que qualquer outra lâmina com a mesma idade. E existia uma lenda na Vila dos Ferreiros, que dizia que dentro da vila existia uma arma lendária.
Na verdade, essa lenda veio da família do jovem ferreiro, pois eles sabiam que dentro do boneco havia uma arma ancestral. E com o tempo, isso se tornou uma lenda. Quem sabia dessa lenda era a Mitsuri, e ela acabou contando isso para o Tanjiro. Coincidentemente, ele acabou encontrando essa mesma arma ancestral dentro do boneco de treinos. Segundo a lenda que a Mitsuri sabia, essa katana era muito poderosa e poderia deixar qualquer um que a empunhasse muito mais forte. Então, temos que imaginar que foi criado uma espécie de teste. Foi criada uma prova e somente quem passasse no desafio conseguiria receber essa katana. Essa katana não seria dada a qualquer um. O seu próximo usuário seria escolhido a dedo. E para receber essa nova katana, era necessário derrotar um boneco extremamente habilidoso. Quando o Tanjiro empunhou sua nova katana pela primeira vez, ela deveria adquirir uma cor que tem a ver com o seu usuário. Mas isso não aconteceu, porque a espada já havia sido usada, e usada por um usuário da respiração do sol. Portanto, ela já tinha a sua própria cor, e a sua lâmina tinha um tom escuro diferente dos tons comuns. Ela era diferente de tudo o que se já viu nessa era. E na época em que ela foi criada, na era Sengoku, só havia um único usuário da respiração do sol, o mais poderoso e mais temido caçador de Onis, Yorichi, o desenvolvedor da respiração do sol e mestre de todos os caçadores que existem. A nova katana do Tanjiro é nada mais, nada menos do que a primeira katana feita para caçar Onis no mundo todo. A mesma katana que foi usada contra o Muzan e a katana que foi usada para desenvolver todas as técnicas da respiração do sol. E por isso, essa katana foi guardada dentro de um boneco chamado Yorichi, que tem a mesma aparência do Yorichi, para que quem fosse merecedor um dia conseguisse recebê-la. Quando lembramos que o boneco se chama Yorichi e tem a aparência do Yorichi, é fácil imaginar que essa katana era dele. Mas como será que foi produzida uma lâmina tão forte? Yorichi fazia parte de uma família nobre, extremamente rica, e os seus pais possuíam recursos muito grandes. Naquela época, era muito importante saber manusear uma lâmina, mesmo ainda não havendo tantos Onis nem os ataques deles. Era um ato de nobreza. E assim, a família do Yorichi mandou fazer as espadas mais caras de todo o mundo para os seus 2 filhos gêmeos. Katanas extremamente fortes e resistentes feitas pelos melhores ferreiros do mundo, com o melhor aço que existe. Ou seja, a katana do Tanjiro foi extremamente cara na época em que foi produzida. E depois essa lâmina foi usada para criar e desenvolver a respiração do sol, além de receber todo esse poder. Adquiriu uma cor única e se tornou ainda mais forte e mais resistente que uma lâmina normal. Esses foram os ingredientes necessários para criar a lâmina mais forte que existe. E agora, ela está na posse de Tanjiro Kamado. Recentemente, aqui no canal, eu fiz a história do Tokito e a história da Mitsuri, contando tudo sobre o passado desses 2 pilares. Não deixe de conferir esses vídeos aqui agora na sequência. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.